Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o negacionismo. Eu vou me valer da história, como sempre faço, e vou contar o que ocorria na Alemanha nazista, né, na década de 30 do século passado. Vocês sabem que no ano de 1933, Hitler chega ao poder e, como uma das primeiras medidas, ele acaba fazendo a famosa queima dos livros, né, e expulsando uma série de professores, principalmente professores de origem judaica, que ocupavam posições importantes na esplêndida, ou melhor, nas esplêndidas universidades da Alemanha. A questão do negacionismo está ligada a um conflito de autoridade. Negar a ciência, e a ciência revestida de uma enorme autoridade, negar a ciência significa colocá-la à margem para que uma autoridade maior, uma autoridade oficial, no caso, a autoridade do governo nazista alemão, preponderar, se estabelecer. A ciência, em especial a física, na primeira metade do século XX, estava cada vez mais criando o seu espaço de autoridade. E claro que isso feria a autoridade alemã, a autoridade do nazismo, e tais medidas, como por exemplo a expulsão desses professores da universidade, como citei, a maioria deles de origem judaica, dado o antissemitismo, né, que caracteriza, que é um dos pilares do nazismo, teve resultados negativos para a Alemanha na época. Eu vou dar uma lidinha aqui num trecho do livro Era dos Extremos, do historiador marxista Eric Hobsbawm, para mostrar para vocês alguns dados sobre o resultado dessa expulsão dos professores, como eu falei, principalmente professores de origem judaica, na Alemanha nazista. Entre 1900 e 1933, 25 dos 66 prêmios Nobel de Física e Química tinham ido para a Alemanha, mas depois de 1933, só cerca de 1 em 10. Isso representou para a Alemanha um retrocesso, um atraso enorme em relação à ciência, enquanto perdurou o período do governo totalitário do governo nazista. Após a derrubada do governo nazista e após o final da Segunda Guerra Mundial, vencida pelos aliados, como todos nós sabemos, de uma maneira bastante traumática, né, através do governo americano, que lançou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, a autoridade da ciência começou a ser cada vez mais questionada. O desenvolvimento da física pós Einstein, o desenvolvimento da física nuclear resultou na capacidade da construção de bombas. Bombas, então, com o poder de dizimar de maneira imediata e suas consequências um número inacreditável de pessoas, né? A arte de matar estava cada vez mais se refinando. Após o término da Segunda Guerra, temos então o período que é conhecido como Guerra Fria, né, onde nós temos o estabelecimento de uma bipolarização de forças no mundo. De um lado, o capitalismo norte-americano e do outro lado, o socialismo soviético. Inicia-se um novo período esplêndido da ciência, né,
que dá todo o suporte à chamada guerra espacial, né? A guerra travada entre a União Soviética e os Estados Unidos por uma corrida espacial, por quem estaria chegando antes na conquista do espaço, no conhecimento do espaço. Quem viveu essa época viveu dois pontos bastante contrastantes, de que existia sempre o medo de que esse embate entre a União Soviética e os Estados Unidos pudesse ser materializado num novo conflito mundial. Mas eu, que vivi intensamente final da década de 60 e década de 70, também pude, por exemplo, saborear séries televisivas sobre, por exemplo, ficção científica. Quem é da minha época não pode certamente esquecer da série, por exemplo, Perdidos no Espaço, né, do genial produtor Irving Allen, né, e com um elenco fantástico de Guy Williams, Johnny Lockhart, Mark Goddard, Martha Kristen, Billy Milne, Angela Cartwright e o fantástico Dr. Smith, o Jonathan Harris. E saboreamos então uma época em que os filmes sobre ficção científica começaram a surgir e alegrar as gerações dessa época. Hoje nós vivemos também a questão do negacionismo. Aqui no nosso país nós estamos vivendo uma situação em que o negacionismo tem a negação da ciência, a negação da eficiência das vacinas, tem acidulado muito a nossa crise, a crise brasileira, frente a essa pandemia mundial. E eu queria citar, então, retomando com vocês, se esse negacionismo não pode estar exatamente relacionado novamente ao conflito, à colisão que representa ao poder de uma autoridade que está tentando se estabelecer, ao poder de uma autoridade oficial. Será que a ciência representa um perigo a esse projeto que tangencia projetos fascistas, projetos totalitários? Será que toda essa negação e todo esse revestimento hoje que temos desse governo em relação a medidas preconceituosas, a medidas, por exemplo, de preconceito em relação aos negros, né, um apartheid velado, a agressão às minorias, aos grupos LGBT? Será que todo esse momento que nós vivemos de negacionismo, nós não estamos retomando algo que já aconteceu e que foi extremamente traumático para a humanidade? Eu gostaria de estar lembrando aqui um filme que eu assisti em 1999, que relata a estrutura da família americana, um filme ganhador de Oscars, do diretor Sam Mendes, Beleza Americana. O filme Beleza Americana traz na figura de um coronel, e eu gostaria aí que quem não assistiu pudesse estar assistindo, então, e relembrando a cena do coronel tentando beijar o seu vizinho, um coronel machista, um coronel de grande autoridade. E eu gostaria de estar lembrando que na minha vida pessoal eu tive e tenho amigos
que no final da adolescência e na sua juventude procuraram relacionamentos homossexuais, numa região muito conhecida em São Paulo, aqui ali na Praça da República, e procuravam esses relacionamentos homossexuais por os mais diversos motivos. E um deles, por exemplo, era conseguir algum dinheiro através do relacionamento homossexual. É essa forma de prostituição. E muitos desses meus amigos, hoje machistas, eleitores bolsonaristas, que elegeram o seu grande mito, o capitão, gostaria de, principalmente para eles, indicar que assistam Beleza Americana, que reflitam sobre a questão da autoridade, que reflitam em relação ao preconceito. Por que eles trazem hoje esse preconceito? Será que existe algo que precisa ser resolvido dentro das pessoas para poder aceitar as diferenças, para não vivenciarmos outros apartheids, outros antissemitismos e outros movimentos de agressão a essas minorias? Gostaria de deixar para que possamos refletir sobre esse tema. Gostaria de deixar essa mensagem para que possamos refletir entre a questão da necessidade de podar diversos segmentos sociais, diversas expressões da nossa diversidade inerente, da nossa natureza humana, para que uma autoridade oficial se estabeleça, uma autoridade que pode vir a banir todas as liberdades que conquistamos nessas últimas décadas. Um abraço a todos.